Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: Opúsculos por Alexandre Herculano, tomo 06. Por Alexandre Herculano. Capítulo 1 Uma Vila Nova Antiga, 1843. Se passardes pelos olhos uma carta topográfica de Portugal, em cada província, em cada comarca, talvez em cada pequeno distrito, achareis escrito ao lado de alguns desses signais que marcam as povoações, a palavra Vila Nova. Vila Nova de Rei de S. Cruz de Gaiá de Cerveira, que sei eu. Vilas Novas de todos os sobrenomes e até Vilas Novas de ninguém e de nada. Vilas Novas espúrias. Vila Nova é o dom municipal, o dom vilão, porque por extravagante antifreise Vila Nova quase sempre indica um antigo burgo com suas rugas de velhice, com seu castelo desmoronado, com seus vestígios de templo ou de palácio da meia-idade. Vila Nova moderna sem pedras amarelas tombadas, ogivais, é coisa descomunal, milagrosa, e ao R é acento agudo Z do impossível. É que o passado remoto, remotíssimo, como o imaginardes, já foi presente, e então a vila que se alevantava ou no desvio, até a H e inculto e intractável, ou sobre os vestígios de povoação dehabitada e destruída, era realmente nova, mas os seus edificadores esqueciam-se, ao dar o nome à obra das próprias mãos, que eles passariam bem depressa e com eles a mocidade da sua filha querida. Esqueciam-se de que o correr dos anos brevemente havia de converter em palavras sem sentido essa denominação que lhes parecera tão clara e precisa. Aos primeiros respiros de paz e segurança, depois das guerras bárbaras de religião e de raça que devastaram outrora este solo português, o espírito municipal ia semeando os conselhos ao passo que debaixo dos marcos das fronteiras cristãs se embebia o território muçulmano. E então acontecia que o burgo, recentemente plantado em terra até a H e erma e sáfara, ou sobre as ruínas carcomidas de município romano ou godo, sentindo-se cheio de vida e de esperanças, folgava de contar ao mundo no próprio nome a sua juventude, e tomava para si o título, tão querido, tão popular, tão casquilho de Vila Nova. E às vezes as vilas novas vinham encostar-se aos muros carrancudos e robustos das cidades reais ou episcopais. Eram como uma criança rosada, risonha, travessa, que se atira ao colo da velha rebarbativa, e se lhe pendura ao pescoço e desata a rir a bom rir. Acontecia também que uma ou outra ia assentar-se à beira de um rio, defronte de povoação orgulhosa, e semelhante a trasgo inquieto zumbia-lhe insolentemente aos ouvidos e desangrava-a roubando-lhe o seu comércio. Metia-se até em bandos políticos para lhe fazer perraria, e inimiga de um pé da porta não havia casta de incomodo que lhe não causasse. Que outra coisa fez Vila Nova de Gaiá ao burgo episcopal do Porto, burgo tão grave, tão serio, tão devotamente enroscado em volta da sua catedral, aos pés dos seus sanctos bispos? Quem senão Vila Nova de Gaiá, assoprou provavelmente entre os honrados burgueses da cidade do Douro, aquele espírito de irmandade e revolta que tanto veio depois, a incomodar os sucessores do venerável Dom Hugo. Lisboa guerreira e depois mercadora também teve não uma, mas duas vilas novas abraçadas à sua cinta de muralhas, a primeira ao sul, a segunda ao poente. Chamava-se aquela Vila Nova de Gibraltar, esta Vila Nova de Andrade. A segunda, nascida no século XVI, viveu 2 dias apenas, porque Lisboa é essa vila limitada nos fins do século X iria 15.000 habitantes, enquanto a Mourisca Silves contava 25.000, cresceu com tal rapidez na epocha dos descobrimentos que, rompendo ou antes galgando por cima dos lanços ocidentais dos seus muros, a devorou ainda no berço, ou para melhor dizer, partiu em fragmentos, e aos seus membros despedaçados chamou Bairro Alto, Chagas, Santa Catarina. Vila Nova de Andrade foi uma coisa fugitiva, sem glória, sem individualidade. Dela poderia dizer-se o que o psalmista dizia do ímpio:
vi-a exaltada como o cedro do Líbano, passei e não existia, busquei-a, não lhe achei rasto. Deixemo-la, pois, na paz do esquecimento e do nada. Não assim Vila Nova de Gibraltar. Fala-me de Vila Nova de Gibraltar. Esta sim que viveu. A sua origem perde-se nas trevas dos tempos chamados bárbaros, entronca-se no berço da monarquia. Assentada à beira do Tejo, fora do lanço de sul e sueste da muralha árabe, ou talvez Goda, quem poderá hoje dizer-o, que cercava Lisboa antes do século X que vê, saudavam-na os primeiros raios do sol oriental, aqueciam-na todos os do alto dia, douravam-na os derradeiros que vinham do poente roçando pela superfície das aguas. A cidade lá estava sombria entre as torres e altos muros da sua cerca, agachada nas faldas do seu castelo soberbo e mal criado, prostrada em volta da sua catedral ampla e triste. Mas que importava isso a Vila Nova de Gibraltar? Aí não havia nem muros, nem torres, nem castelos, nem campanários. Ela mirava-se no rio e achava-se bela, bela por si e pelo luxo dos seus atavios, porque Vila Nova de Gibraltar era a atravessadora de quase toda a mercância, a pátria dos rendeiros e sacadores das rendas e direitos reais. Era rica e potente, e ao sobressenho altivo da velha Lisboa, confiada na sua epiderme de marmoré, respondia ela mostrando a sua armadura de ouro, e depois punha-se a rir, porque bem sabia já, como nós hoje sabemos, que o ouro é mais forte que o marmoré. Dom Fernando I, que foi para com Lisboa como um amante selvagem, ora querendo aniquilá-la porque lhe preferia em amores o alfaiate Fernão Vasques, ora lançando-lhe no regaço riquezas, privilegios, tudo quis num acesso de ciúme escondeu-a aos olhos de estranhos. Já ela, a namoradeira, charrindo da Porta do Ferro, pelo terreiro da Catedral, correra para o vale de Valverde, e se reclinara por e abaixo, indo espreitar a barra a cada margem do rio. Já começava até a galgar pela encosta fronteira para o lado do gótico mosteiro de S. Francisco e para a ermida dos Martires, e pela pedreira do Almirante para o convento dos Sanctos Frades da Redempção. Alto lá, disse o bom do rei Dom Fernando, e chamando os vilões sujeitos à adua por todas as vilas e lugares da redor, lançou à cintura da Doudinha uma nova faixa de muros para que não passasse além. Ficou-se, é verdade, espairecendo Lisboa pelo vale e pela encosta, mas ao menos atrás das novas torres e quadrelas, já não podia fazer gatimanhos de presumida aos que vinham visitar em som de paz, ou de guerra, os campos das suas cercanias ou as aguas da sua enseada. E que era nesse tempo feito de Vila Nova de Gibraltar? Lá estava senhorio e desdenhosa à beira do Tejo, indiferente aos arrufos de Lisboa e aos ciúmes de Dom Fernando. Pacífica e fiel, não se entremetia em negócios alheios, não tumultuava, não se namorava de estranhos. Assim a muralha real que bojava para poente, passou pé ante pé por entre ela e a Catedral para não a afligir, incorporou-se a HI com os antigos muros para a deixar como até então, exposta à sua tão querida restéia de sol. Novas portas, todavia, a uniram com a antiga cidade, que tão rapidamente crescera e se fizera garrida. Foi por AHI que lenta e traiçoeiramente Lisboa pôde chegar a submetê-la e devorá-la. E quereis saber por qual razão e como? Gir volume OEI. Era que na fronte de Vila Nova de Gibraltar, abaixo do seu diadema rutilante de princesa, estava escrita uma lenda fatal e maldicta, uma lenda que por muito tempo foi apenas ignominiosa, mas que nos fins do século XV se converteu em sentença de morte, insígnia estampado pela mão do arcanjo do extermínio. Esta lenda encerrava apenas duas palavras, mas palavras blasfemas, que só podiam ser apagadas destruindo-se a existência individual da povoação, que se atrevia a apresentá-las diante da luz do céu. Vila Nova de Gibraltar era a comuna dos judeus. A Idade Média, essa epocha altamente poética, porque tinha crenças, e profundamente simbólica,
porque era poetica, havia feito de Lisboa um símbolo da história religiosa e política. O município cristão, partindo do Alto Alcaçar ou Castelo, dilatava-se até as raízes do monte, em cujo topo campeava, a cavaleiro de todos os cabeços dos arredores, a torre de Menagem, a guarida do Alcaide Mor, como representante do senhorio real e da aristocracia. À sombra do Alcaçar e a mais de meia encosta, a cafídral alçava os seus 2 campanários altivos quadrangulares maciços. Entre essas duas expressões materiais da monarquia, da nobreza e da igreja, a casa da Camara, os passos plebeus do conselho próximos do campanário septentrional da Sé, chãos e humildes, representava o povo que em silêncio se preparava para ir estender os braços endurecidos pelo trabalho e subjugar algum dia, à direita o Alcaçar, à esquerda a igreja. Na configuração da cidade, resumia-se a história social do passado e a profecia do futuro. Como tantas coisas da Idade Média, Lisboa era um verdadeiro símbolo. Não o era só, todavia, do pensamento político, também o era da ideia acento circunflexo à religiosa. No amago da povoação, no lugar eminente, estava o cristianismo. Ao norte, em profundo vale e apinhado em volta de mesquita apenas tolerada, ficava o bairro dos Mouros, a Mouraria, e ao sueste, quase ao oriente, lançada ao pé da esnoga, a Judiaria. Uma crença verdadeira, mas temporária, do lado donde o sol surgia na sua ascensão para as alturas, a religião do Cristo, complemento divino daquela, assoberbando-a do Monte Sobranceiro, o islamismo, transformação ímpia e tenebrosa d'ambas, como escondido ao norte na penumbra da cruz triunfante, e ao longe as vastas solidões do oceano, através das quais os filhos do Evangelho o deviam levar algum dia às regiões ainda incógnitas de novos mundos. O velho Portugal tinha feito da cidade do Tejo um símbolo e uma profecia sublimes. A monarquia vencedora da Idade Média esqueceu a poesia dela, porque nos seus velhos hábitos de organizar, de legislar, de nivelar, perdera inteiramente o senso estético. A poesia estava principalmente nas ideias, no sentir, nas formulas das classes aristocráticas. O povo era infeliz e selvagem, e a monarquia positiva, calculadora e egoísta. Com a vitória final desta, desapareceu tudo o que representava o ideal. Belém é a agonia da arte, é o estribuchar descomposto da arquitetura cristã que morria, e o cancioneiro de Resende, o último concerto dos trovadores em que já se misturam os sons discordes da poesia romana. Neste crepúsculo da vida nacional, nesta passagem da originalidade para a copia, as ruínas tombavam sobre outras ruínas. A nova sociedade sobrepunha as suas obras incertas, frias ou estúpidas, aos restos ainda palpitantes do cadáver do passado. Cirzia-as ridiculamente com remendos e fragmentos das obras e factos que destruirá. Fazia, enfim, por um pensamento de ordem e de organização exagerado, o que nós muitas vezes fazemos hoje por um amor de liberdade indiscreto e excessivo. É curioso ver como a edificação do célebre mosteiro jeronimitano de Belém se liga com a destruição da comuna judaica de Via Nova de Gibraltar, como esse monumento de transição da arquitetura, esse carroz de todos os sistemas que lutavam no princípio do XV século, reunidos, e por assim dizer petrificados de súbito num edifício só, traz forçosamente a lembrança à ruína de um facto da ordem moral que existira em concurso entre nós por 400 anos, a tolerância da Idade Média. De feito, a tolerância religiosa expirava ao passo que a arquitetura cristã morria, e as bulas da Inquisição vinham-nos talvez pelo mesmo correio que trazia aos nossos arquitetos os desenhos puros e materialmente formosos, mas pagãos e peregrinos, de Bramante ou de Rafael. Um fenômeno por certo singular, nos apresenta a história antiga de Portugal. Na larga série de leis, de artigos de cortes e de factos públicos até os fins do século XV,
a crença viva de nossos avós se limita sempre dentro dos termos daquela intolerância legítima que a verdade não pode deixar de ter para com o erro. O cristianismo proclama-se ágaga e franca e energicamente a única religião verdadeira. O cristão julga-se um homem de condição superior ao judeu. O povo vigia até com ciúme que o israelita conserve sempre no traje um distintivo da sua raça reproba, das suas doutrinas erradas. Mas a intolerância acaba neste ponto. Não se imagina ainda que o desterro, os tratos do potro, e o cheiro de carne humana queimada subindo da fogueira expiatória, sejam sacrifícios agradáveis a Deus. Na gente judaica havia mais, por assim dizer, um caractere de triste fatalidade pesando sobre uma raça condenada pelo seu pecado original do deicídio, que o de uma raça maldita por crimes próprios. Os judeus, como testemunhas da morte de Jesus Cristo, devem ser defendidos só porque são homens. Estas palavras de Dan Afonso I resumem o pensamento da Idade Média acerca deles. É o pensamento de que Lisboa com Vila Nova de Gibraltar foram a imagem sensível. No alto da Sé a cruz, abrigada à sombra do castelo cristão, via a seus pés a sinagoga humilhada esnoga que testemunhava ali a morte do Cristo, a vitória do Evangelho e a redenção dos homens, e o que orava na catedral sentia só desprezo e porventura compaixão por aquele que orava na sinagoga. Se o ódio se misturava às vezes com esses sentimentos, motivos não religiosos, mas puramente materiais o geravam-no as riquezas dolosamente acumuladas pela gente hebreia, os vexames que praticavam como exatores da fazenda pública, as suas usuras como possuidores de capitais, e mil outros motivos humanos em que nada tinha que ver a oposição das crenças. E o século XVI, que era erudito, que traduzia Cícero e Ovídio, e imitava Horácio, o século da civilização, das conquistas de todas as grandezas, cuspia nas faces da Idade Média, que jazia morta a seus pés, o epiteto de Bárbara. E Dom Manuel, o culto e venturoso monarca do oceano, esquecia-se do que não esquecera a seu rude e obscuro avô D. Afonso I. Esquecia-se de que os israelitas estavam condenados pelo Rei da Eternidade a vaguearem perpetuamente na terra como testemunhas da morte de Jesus Cristo. Portugal devia ser exceptuado desse decreto de cima, e a conversão violenta dos judeus foi um dos factos mais estrondosos daquele tão estrondoso reinado. Da comuna hebraica, da risonha e opulenta Vila Nova de Gibraltar, apenas nos resta a sua sinagoga, melhor diríamos o sítio dela, convertido em templo cristão. É uma colegiada da Ordem de Cristo, é a Conceição Velha, velha porque já as coisas dessa epocha manuelina tão fastosa, tão transformadora, tão destructiva de tudo o que quer que fosse bom ou mal das eras poéticas, já hoje é caruncho e podridão, os seus monumentos já se confundem com os que ela desprezava como bárbaros. Fala no portal rendilhado da Conceição Velha a um vereador, a um político, a um pascásio de melenas, enfim a qualquer inimigo nato das coisas mais poéticas e sanctas da pátria os monumentos, e responder-vos, torcendo o nariz e com um ademã parvo de superioridade: pó diabo, isso é gótico. Gótico. Ouve século XVI, século romanista, século brilhante, século peralvilho? Ouves lá debaixo da tua campa, pesada como todos os crimes que cometeste no Oriente, confundirem-te hoje com os séculos rudes e pobres da nobreza d'alma na fidalguia e da energia popular? Mudaste a índole da nação, tornaste-a de guerreira em mercadora, de municipal em cortesã, de austera em voluptuaria. Aceita de mãos como aquelas apaga da tua boa obra. A história da esnoga e do mosteiro de Restelo é simples, teu-a reis lido em 10 livros copiados uns dos outros com grande augmento e glória das letras pátrias. Onde hoje este edifício amplo como o poderio de Dom Manuel, semula aos olhos do vulgo, na vermelhidão dourada das suas pedras, uma edade mais provecta que a verdadeira,
existia um conventinho de freires de Cristo. Dom Manuel vazou-os na sinagoga de Vila Nova, desentulhou o chão da ermida de Santa Maria de Belém, que assim se chamava ela, alevantou a machina que a vedes, chantou-lhe dentro não sei quantas duzias de frades Jerônimos de Penhalonga, e morreu deixando a sua obra imperfeita. Tractou de continuar em João III nos intervalos em que lhe consentiam as suas incansáveis diligências para obter a Santa Inquisição, contra a qual reluctou muito tempo a Curia Romana, que nem sempre é tão boa como alguns a fazem, nem tão má como outros o afirmam. Na regência de Dom Catarina parece ter se acabado a Igreja como atualmente existe. E a esnoga de Vila Nova? A esnoga estava reformada, rendilhada, baptizada, cristã e contrita como os judeus alumiados subitamente pelo Espírito Santo no mesmo dia e à mesma hora, por um decreto real, redigido provavelmente pelo secretário Antônio Carneiro. Aposto que não sabeis quem era Antônio Carneiro? Era para Dom Manuel o que foi Antão de Faria, que também provavelmente não conheceis, para Dom João II. Um substituto da cadeira monárquica, um Marques de Pombal de há 340 anos, de que ninguém se lembra hoje, como daqui a outros 300 anos ninguém se lembrará do Marques de Pombal. Sic transit gloria mundi. Pois não o merecia Antônio Carneiro, foi ministro de peso e volume. Os papéis da sua secretaria, ou antes do Estado, eram em português. Quem me dera um Antônio Carneiro? Antônio Carneiro foi até homem agudo e engraçado. Prova de isso é o preâmbulo do regimento dado à colegiada da convertida sinagoga, em 29 de janeiro de 1504. Evidentemente o ritual rabínico já não tinha aplicação. Nesse preâmbulo conta o bom do secretário, a história da transformação. Eis as suas palavras. Como entendemos, é o rei quem fala segundo estilo e direito, na conoerção dos judeus de nós os reinos, pera a nossa santa fi serem ajuntados, ri no conhecimento ri obras dela se saluarem, com muita doação nos oferecemos ri deliberamos da casa da esnoga dos judeus que estavam na judiaria grande desta cidade, as e como ela era a mês principal em que o nome de nosso Senhor era blasfemado, ri as cussas de nossa Santa Fi Católica reprovadas e emingoadas, fazermos uma solene igreja e casa da enocação de Nossa Senhora da Conceição na qual com mui grande solenidade e doação os ofícios de hinos fossem celebrados, ri ali, onde a nosso Senhor por tanto espaço de anos e tempos fora feito tanto dizer isso, ri o seu nome ri as suas cussas blasfemadas, perpetuamente ri em toda a perfeição seus louvores se fizessem, ri o culto do hino fosse continuamente ri com grande solenidade e exalçado, basta. Não me digais nada do estilo de Antônio Carneiro, era o do seu tempo. Confessai antes que não esperáveis que a transformação da sinagoga em igreja fosse uma antifis religiosa, um trocadilho ao divino. Essa perseguição semelhante à dos tiranos de Roma contra os primeiros martírios do cristianismo, a levantada contra os judeus portugueses, nos fins do século XV, foi apenas uma figura de retórica feita por Dom Manuel. Ó elegante, ó imortal Antônio Carneiro! Tu ajudavas teu senhor a acabar a obra de Dom João II, a aniquilar toda a poesia da Idade Média, mas tu eras mais poeta do que ela. Crianças despedaçadas por seus pais, para não serem entregues aos beleguins missionados. Homens havia pouco opulentos, reduzidos à miseria e ao desterro, ou obrigados a aceitarem um batismo sacrilego, porque era recebido por violência. Tudo quanto rá negro e infame naquele procedimento, em que até não faltou a covardia de se respeitar o direito das gentes para com os mouros, também expulsos nessa ocasião, porque tinham quem pudesse vingar-os. Tudo isto, ó excelente Antônio Carneiro, não passou de uma fórmula de Quintiliano, aplicada à teoria do culto?
Quem poderá duvidar de que os admiradores do grande século, do século XVII, têm prodigiosamente desenvolvidas as proeminências do bom e do belo? Da esnoga, reconstruída em templo por Antônio Carneiro e por Dom Manuel, apenas resta a portada. Também era a coisa única formosa e alegre em toda essa negra e maldicta história. Se quereis estudar como artistas os seus delicados lavores, ide contemplar a rua da Ribeira Velha, antes que o progresso passe por lá e a derribe. O progresso é gordo e ancho, não cabe onde quer que esteja um monumento. Fim. Capítulo 2 – Cogitações soltas de um homem obscuro 1846. O modo como os fragmentos que vamos publicar nos vieram às mãos é coisa que não importa aos leitores. O que lhe pode importar é se haverá neles ideias que os levem a refletir sobre o estado da sociedade, no meio das questões de organização que se agitam entre nós. São estas folhas avulsas, como uma série de apontamentos para um livro que talvez fosse de algum valor se chegasse a escrever-se. Incapazes literariamente de preencher as lacunas e de coordenar as ideias, que as mais das vezes apenas estão indicadas nestas notas, imprimimo-las como nos foram transmitidas pela derradeira vontade de um homem que já não existe, e que tinha mais hábito de pensar que de escrever. O que seja dicto sem ofensa de ninguém, não é demasiado vulgar. Cremos que todos os partidos reconhecerão que estes pensamentos se movem numa esfera diferente daquela em que giram as opiniões ou as paixões por cuja causa combatem uns com outros, e mutuamente se detestam, e que por isso nenhum deles os considerará como adversos ou favoráveis aos seus interesses momentâneos, e digamo-lo às vezes bem pouco graves. Da altura dos sistemas, os publicistas olharão para estas cogitações como para um sonho de homem acordado, não raro em flagrante contradição com as doutrinas das escolas. É provável que tenham razão. Mas como eles ainda não poderam entender-se entre si, nem sequer acerca dos princípios fundamentais da ciência política, deixem passar o pobre sonhador, e perdoem-lhe a ignorância em atenção ao seu amor de pátria e à nova luz a que nos parece ter visto um certo número de factos sociais importantes. Notas cujo destino era o serem conservadas na pasta do auctor, até se completarem e receberem a conveniente ordem. Estas ponderações não têm ainda as formas modestas com que deveram apresentar-se. Nós, porém, não nos atrevemos a revesti-las dessas formas com receio de diminuir-lhes a energia. Mas como duvida sobre as causas e remédios da febre que agita as sociedades modernas, que como pretensões de fundar uma escola política, esperamos, sejam consideradas as cogitações de um homem obscuro, por aqueles que se aplicam a reformar as instituições dos povos. São ideias informes, incompletas e rudes, mas bem grosseira é a sílex, e é dela que sarre a faula com que acendemos o facho que nos guia nas trevas de noite profunda. Possam os devaneios daquele que passou desconhecido ao mundo não serem inteiramente inúteis para o progresso humano, e sobretudo para a liberdade e bem-estar futuro da terra sacrosancta da pátria. 1. Fraco, pequeno e pobre na origem, Portugal teve de lutar desde o berço com a sua fraqueza original. Apertado entre o vulto gigante da nação de que se desmembrara e as solidões do mar, o instinto da vida política o ensinou a constituir-se fortemente. Quando se lançam os olhos para uma carta da Europa e se vê esta estreita faixa de terra, lançada ao ocidente da península, e se considera que aí habita uma nação independente há 7 séculos, necessariamente ocorre a curiosidade de indagar o segredo dessa existência improvável. A anatomia e fisiologia deste corpo, que aparentemente débil resistiu assim à morte e à dissolução, deve ter sido admirável. Que é feito das repúblicas da Itália tão brilhantes e poderosas, durante a Idade Média? Onde existem Gênova, Pisa, Veneza? Na história, unicamente na história.
É lá onde somente vivem o Império Germânico e o do Oriente, a Escócia, a Noruega, a Hungria, a Polônia, e na nossa própria Espanha a Navarra e o Aragão. Fundidas noutros estados mais poderosos ou retalhadas pelas conveniências. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.